Estamos aqui diretamente da 20ª edição do CEO Conference, que é o evento realizado pelo BTG Pactual, que aproxima a economia real e o mercado financeiro. Agora eu vou bater um papo com o Duda da Alcan. Tudo bem, Duda? Tudo bem? Beleza. Prazer. Duda, eu queria que você falasse um pouquinho da Alcan para o pessoal, desse uma visão geral da casa, né? Como é que vocês... Tá, é um prazer. Alcan significa se restringir ao simples e o essencial. É isso que nós fazemos, nós evitamos o ruído, nos concentramos no sinal, nós somos muito fundamentalistas com a vantagem comparativa de ter a capacidade de fazer uma gestão bastante líquida. Nós podemos sair de qualquer posição em até 15 dias úteis. Então isso nos dá uma vantagem comparativa que nós não queremos ser os maiores do mercado, queremos ser os melhores. Tem uma limitação até porque nós, com alinhamento de interesse, somos maiores investidores. Outra vantagem comparativa é que é um time bastante robusto. Nós já começamos com cerca de 25 pessoas, são 4 economistas e 5 gestores macro com a capacidade de cobrir o Brasil e também principalmente o mundo. São pessoas com experiência, os principais gestores com mais de 20 anos de mercado e as pessoas trabalhando junto com mais de 10 anos. Os fundos têm um histórico de mais de 10 anos e todos os fundos da gestora foram premiados como os melhores do mercado. A outra vantagem é que nós somos muito fundamentalistas no ponto de equities. Então a gente tem a vantagem da cobertura macro, que a gente consegue ter uma visão global dos principais setores e países que se beneficiam no mundo, de alguns dos nossos temas, de algumas nossas teses, mas também conseguimos avaliar muito o valor com uma cobertura profunda e casamos isso também com o crescimento das empresas, com o momento das empresas. E dessa forma as chances de sucesso aumentam bastante. Então é uma casa bastante também focada em alfa e menos em posições direcionais. A maioria dos fundos brasileiros são fundos macro, então nós temos a vantagem comparativa de sermos voltados mais para alfa. E você, para ser mais focado para alfa, você tem que ir onde o alfa está, que é em equities. Então você tem mais valor a ser gerado e são as principais gestoras globais, assim são. No Brasil é que os juros eram tão altos em que o macro sempre prevalecia. Então, felizmente, o rio correu para o mar. Ou como o nosso ministro da Economia colocou, durante a vida toda dele, e ele felizmente é mais velho do que eu, mas eu tive o prazer de trabalhar com ele há mais de 10 anos, inclusive eu sou cria dessa casa aqui da BTG, então eu me sinto em casa, muito feliz de estar conversando com vocês. Ele está lá para gerar um pouco de beta, né? Ou seja, independente da direção do mundo, gerar um pouco de uma ajuda, um vento a favor, uma correnteza a favor para o Brasil, para o ambiente de investimentos. E na história da vida dele, o governo só destruía esse beta e ele tinha que gerar alfa, ou seja, esse valor na escassez. A meu histórico é gerar o valor na escassez, a gente conseguiu fazer isso, inclusive, nessa década perdida que foi o Brasil, mas agora você tem um vento a favor e jogando principalmente, na nossa opinião, para o mercado de ações. Então, acho que a gente está num momento muito favorável em relação ao nosso posicionamento e a vantagem comparativa. Legal. Agora você falou sobre a questão da visão macro, do rio correr para o mar, essa coisa toda, e aí eu queria saber o seguinte, você está falando também, né, usou um pouco os exemplos do ministro, do Paulo Guedes. Eu queria saber o seguinte, todo mundo aqui, e na verdade já tem uns meses, está bem eufórico, está com uma expectativa muito positiva, bem otimista com relação ao cenário macro, né? Aos rumos que o Brasil parece que está tomando. Eu gostaria de saber se vocês compartilham dessa visão e se isso interfere em quanto e como na alocação dos veículos, dos fundos de vocês. Ótimo. Nós compartilhamos, mas como gestor de recursos, acredito que precisamos ser primeiro gestor de risco. Então, estamos otimistas, mas o diabo está sempre nos detalhes. Então, o ótimo é inimigo do bom. Eu acho que, por exemplo, o que você citou, a reforma da Previdência, é excepcional, é ótima, mas o que vai passar é uma reforma boa. Não é essa que foi proposta, é alguma outra coisa. É melhor do que a que seria aprovada no governo Temer, mas também não é tão boa quanto a que foi aprovada. E eu acredito também que deve demorar um pouco mais de tempo para ser aprovada. Do ponto de vista de precificação, é claro que o mercado já se antecipou, o mercado age de forma antecipando as expectativas. Então, acho que daqui para frente, grande parte talvez do movimento de beta, por exemplo, em ações aconteceu, vai ser mais determinante o alfa, ou seja, a escolha correta de ações. Por exemplo, o Brasil
Pode existir uma euforia em relação às expectativas, à transformação do Estado, diminuição do Estado, mas o crescimento do Brasil ainda é baixo. Então, como é que você vai esperar um movimento, talvez, da Bolsa tão grande, com o Brasil crescendo próximo de 2%? É que eu acho que há empresas crescendo a geração de caixa 20%, que podem fazer isso pelos próximos 3 anos. E identificar essas oportunidades, e também tem empresas que estão diminuindo o caixa nesse tempo. Então, identificar essa oportunidade em termos absolutos dessas boas empresas e também nos relativos, né? Os fundos de ações, em geral, só podem fazer essa parte da escolha comprada. Mas os multimercados, long short, mesmo os long buys que nós temos, toda a gama de produtos, nós somos capazes de ter mais flexibilidade. Dentro desse tema, nós acreditamos que aprovada a reforma da Previdência, que é só boa, já gerará espaço para uma queda marginal dos juros. Os juros no mundo estão os juros reais praticamente zero, há uma desaceleração global, nós acreditamos inclusive que a desaceleração será um pouco mais forte nos Estados Unidos, que o mercado está precificando. Então, está aplicado no juros nos Estados Unidos para níveis intermediários 5 anos. Acreditamos que há fragilidades no mundo, então um exemplo também de uma posição é que a gente está tomado nos juros da Itália, em que tem uma posição política frágil, tem que fazer um ajuste bastante forte, fiscal, está sofrendo. Também acho que a desaceleração da Europa será um pouco mais forte, então há uma fragilidade, então tomamos mais nos juros longos da Europa, mas aqui nos juros brasileiros somos aplicados. Mesmo que essa queda de juros não seja possível, acredito que por que a gente acredita? Porque não só, como o Banco Central mesmo coloca, hoje é um risco assimétrico no fiscal para cima, aprovado a reforma da Previdência, ele será assimétrico, na nossa opinião, para baixo. E a inflação está consistentemente com uma margem de segurança abaixo da meta. Mas mesmo que ela o Banco Central queira ser conservador e não caia os juros, o fato é que existe um prêmio na curva. Ou seja, pelo menos nós conseguiremos trabalhar com juros baixos, acreditando por um horizonte bem mais longo. Perfeito. Então já há algo a ser capturado. Aprovada a reforma da Previdência, também acreditamos que o câmbio brasileiro pode se valorizar. O câmbio brasileiro se desvalorizou, como a maioria dos emergentes, e muito forte no passado. Você não fez um efeito de reversão. Você não teve um fluxo destacado ou uma percepção, principalmente dos estrangeiros, que o Brasil é um país alfa. Na opinião da UCAN, o Brasil é um país alfa não só em relação a mercados emergentes, como também a mercados desenvolvidos. Mas o melhor mercado, na nossa opinião, com esse alongamento do horizonte de investimento, essa confiança em relação ao futuro, é a Bolsa. Então nós procuramos expandir, nós capturamos bem esse movimento, porque ano passado foi um movimento muito desafiador nos mercados desenvolvidos. A Bolsa Americana, dependendo do índice de mercado, S&P, Nasdaq, Dow Jones caiu entre 10% e 15%, bolsas da Europa caíram mais que isso, bolsa japonesa, por exemplo, que nós cobrimos bem também, caíram mais que isso. Então a gente até se posicionou em termos de alfa, comprado aqui e vendido lá fora. Recentemente, com as quedas, até gerou uma oportunidade de comprar algumas ações, principalmente na economia americana, que tem um alfa muito grande, ou seja, são empresas excepcionais. Às vezes até a gente faz uma proteção nos próprios mercados, mas a gente está muito mais concentrado no Brasil, onde esse alfa para nós fica ainda muito claro, onde nós somos investidores aqui há 30 anos, então conhecemos muito a empresa. Temos uma gama de 7 analistas focados aqui no Brasil, são 4 gestores de ações também, então a gente tem expandido nisso. Os setores que a gente prefere são mais o setor não bancário financeiro, que eu acho que está tendo algo transformacional, por exemplo, na Bolsa, muito alavancado, e o setor de consumo, que tem alavancagem operacional nesse processo. Também há oportunidades um pouco de empresas que vão ser privatizadas, isso é transformacional, já existe um pouco a expectativa em relação a isso. A questão é que também são ativos de maior risco, e lembrando, eu sou um gestor que eu tenho que aliar o alto potencial de retorno, mas com um baixo relativo risco. Então, por isso que a gente pondera um pouco e equilibra, até pela liquidez também, essas posições. Legal. Você falou bastante aí sobre no início, num dado momento, sobre enxergar a oportunidade brasileira, o cenário macro abrindo possibilidade de a reforma sendo aprovada, mais consistência na possibilidade de queda de juros, né, ou pelo menos manutenção ou queda.
e que naturalmente fortalece o ambiente de negócio. E você disse também a importância da seletividade, uma vez que grande parte das expectativas talvez já esteja precificado em alguns ativos, né? Isso. E aí eu queria saber de você o seguinte, quando a gente fala no nosso canal, no BTG Pactual Digital, com um investidor que está começando, conhecendo os investimentos, vendo agora, que estava lá no banco, não sabia muito bem, agora está começando a aprender, a gente sempre fala sobre renda variável, a importância do investidor se conectar com os negócios, se conectar com as empresas. Senão ele fica vendo a flutuação de preço, a flutuação de cota do fundo e ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele entra em desespero lá e o que a gente fala é que ele fica um monte de alface, solta o investimento antes da hora. Então gostaria de saber de você a importância de um evento como esse, onde o BTG junta o mercado, a economia real, as empresas, né, os CEOs da empresa, com o mercado financeiro, com os gestores, com todo o pessoal que cobre, no sentido de ajudar, de aproximar, digamos assim, ainda mais as duas pontas, né? Se vocês enxergam valor nisso, no sentido de aproveitar esse momento, o que vocês já acham dessa proposta do evento? Já é a 20ª edição, né? Mas assim, é sempre bom a gente saber como que o mercado aproveita isso. Não, ótimo ponto. De novo, né? Eu participei de todos os eventos e normalmente é já de dentro aqui de casa, então eu me sinto em casa aqui, eu fico feliz não só pelo sucesso desse evento, o maior evento já feito, mas ainda o mais demandado até pela perspectiva do país. Então eu acho que as pessoas entenderem, você aliar palestrantes políticos, CEOs de empresa, entenderem os fundamentos, economistas excepcionais aqui, vocês entenderem como está indo o ambiente, porque existe um ponto que é muito importante. Existe o círculo vicioso em que você entra num processo que você destrói valor e existe o círculo virtuoso, essa agenda liberal que vão vindo uma série, por exemplo, a gente espera ser apresentado no Congresso, independência do Banco Central, por exemplo, que vai gerar provavelmente nos juros longos outro nível de preço. Então você entender um pouco como é que estão os agentes se posicionando é realmente transformacional. Agora, eu acho muito importante o investidor que está acessando a plataforma da BTG também ter uma assessoria, que a BTG faz de forma excepcional, de um profissional. Ajudar ele, ao final do dia ele pode tomar decisões de investimentos individuais, mas sempre assessorado, porque é muito importante ele ter fazer um programa de leitura para entender o básico do mercado, entender um pouco de como investir em ações, porque, como você falou, ao final do dia as pessoas acham que é um processo sempre especulativo, que é de você ser trader, as pessoas querem ganhar 10, 20% rapidamente. Isso é um jogo, na verdade, de juro composto. É você querer ganhar mais de 15% ao ano. Se você fizer isso, as pessoas se esquecem, né? Ganhando 15% ao ano, em 5 anos você dobra o seu capital, em 10 anos você quadriplica, em 15 você vezes 8, e em 20 é vezes 16, ou seja, com 100 mil reais você tem 1.620 anos, você tem uma aposentadoria. A arte é você ter persistência e você não querer ganho fácil. Ganho fácil não existe. Todos no mercado estão acompanhando, então movimentos fortes existem, mas ganhos fáceis não existem. Você tem que sempre tomar risco de forma responsável. E também eu acho muito importante, parte do seu portfólio, você delegar um pouco também para fundos, para gestores. As pessoas às vezes não gostam de pagar taxa, mas a taxa sai barato porque você recebe a cota. 2 pessoas com performance consistente, líquido de corretagem, taxas, de tudo. E tem um trabalho muito grande, estrutura como a Ucan, que é uma casa parruda, que está totalmente focada, inclusive, em crescer do seu time, para gerar um produto superior. Então, você ter parte alocada a isso e você ter um pouco também de tolerância no tempo, avalia no tempo, ajuda o profissional a combinar os fundos. O ideal é que você tenha um horizonte de um fundo multimercado de pelo menos 1 ano. As pessoas não são tão tolerantes, pelo menos 6 meses. Um fundo de ações, 2 anos. Se não for tão tolerante, pelo menos 1 ano. Porque o meu ponto se não o que você falou, você sempre vai resgatar no pior momento da cota, que na verdade você vai comprar no melhor momento. Como vocês da BTG estão num projeto de democratizar
o acesso a fundos de alto nível, a investimentos de alto nível para toda a gama de investidores, nós também estamos com o propósito de entregar o melhor retorno possível a toda a gama de investidores. Mas é preciso ter uma consistência um pouco nessa calma, um pouco de tanto avaliar uma ação direta, um investimento no tesouro direto ou um investimento nos juros, como também na avaliação dos fundos e dos gestores. É nada mais do que você avaliar os investimentos no horizonte a que eles se destinam. Exatamente. Né? É isso. Esse foi o nosso papo com Duda, que é CIO da Ocam, e a gente volta em breve com mais vídeos aqui direto do seu Conference.